Bom, pessoal, como prometido, vou rever a aula do dia 8 de abril por conta do sistema de internet não estar funcionando muito bem. Então, quem perdeu essa aula e quem não pôde ouvir nitidamente vai ter a oportunidade de rever alguns pontos. Vamos iniciar então com a obra O Silencioso Mundo de Flor, de Cecília Cavalieri França. Theo e Flor sempre se encontravam pelos caminhos do bairro. O mundo de Theo e de Flor tinha todas as cores, do púrpura ao verde mar, do violeta ao azul celeste, do branco gelo ao marrom chocolate. O mundo de Theo e de Flor tinha os melhores bichos, pintinho que vira galinha, lagarta que vira borboleta, macaco que planta bananeira. O mundo de Theo era cheio de sons. Ele gostava de ouvir passarinho, ligava o rádio e cantava baixinho. Mas o mundo de Flor não tinha sons. Ela não podia ouvir. Era surda desde o nascimento. Flor nunca ouviu um sonzinho à toa. O mundo de Flor era só silêncio. O mundo de Flor e de Theo tinha doces aventuras. Claro, fazer bolo de barro, caçar tatu-bolinha e escalar também a árvore do tronco baixo. E de cima da árvore do tronco baixo, eles viam pessoas que andavam apressadas, viam carros passando apressados e até trem cheio de gente apressada. Lá de cima, Flor e Theo viam até avião e Bota apressado nisso. O mundo de Theo tinha cada barulhão, buzina, trovão, batuque e avião. Mas o mundo de Flor tinha sons. O mundo de Flor era só silêncio. Um dia, Theo puxou Flor pela mão. Saíram correndo morro abaixo e entraram em um barracão. Um barracão cheio de... O que era aquilo? Instrumentos musicais. Flor nunca havia visto instrumentos musicais. O Theo fazia gestos, batia as mãos naqueles objetos, batia baquetas naqueles objetos, raspava e sacudia aqueles objetos. Mas Flor não entendia. O seu mundo era só silêncio. Flor, então, desejou segurar um instrumento. Theo escolheu um tambor enorme chamado surdo. Flor imitou aqueles gestos, batendo na pele do surdo. De repente, naquele momento, o mundo de Flor se abriu para os sons. Os seus ouvidos não podiam ouvir, mas todo o seu corpo podia. Assim como podia. Ela não entendeu o que estava acontecendo, mas sentiu direitinho. A batida na pele do surdo fazia o instrumento todo vibrar, tremendo de levinho. O corpo de Flor sentia tudinho. Flor então bateu, bateu, bateu e não queria mais parar. Bateu forte, bateu fraco, bateu depressa, bateu devagar. Bateu depressa, bem de levinho, bateu o dia inteirinho. Em casa, não queria dormir. Começou a bater em tudo que há. Bateu o garfo na colher, bateu o copo no fogão, bateu na mesa de jantar, bateu um pé no outro no chão. Em tudo, ela sentia a vibração. Mal raiou o dia. Lá se foi a menina puxando o Theo pela mão morro abaixo. Correram pro barracão e foi um tal de balançar ganzar. Ah, de tamborim bater, de agogô soar. O reco-reco resolveu raspar, o pandeiro sacudir e a cuíca chorar. Ela pegou o surdo para acompanhar o passo da moçada, que ia toda a requebrar. Seguiu o ritmo para lá e para cá e para lá. Aquela vibração tocou fundo em Flor, que aprendeu a sentir o som. Agora, de cima da árvore de tronco baixo, o Theo ensina a Flor a escutar, ou melhor, a sentir. Sentir o passo das pessoas apressadas e também das buzinas dos carros apressados. Sentir se o trem estava cheio ou vazio. Só pela vibração e a distância, Flor já sentia até avião. De cima da árvore de tronco baixo, ela assistia tudo soar. Passou a sentir pintinho piar, galinha cacarejar, tatu-bolinha rolar. Flor se dedicava tanto que sentia até borboleta voar. O mundo de Flor, que era só silêncio, tornou-se um mundo repleto de sons e vibrações. Sentia o mundo todo vibrar e dentro dela a música acontecia. Flor então começou a ensinar Theo a ouvir o silêncio através da língua brasileira de sinais. Gente, uma solicitação da coordenação do curso foi que nós trabalhássemos com vocês algumas questões de concurso. Então eu trouxe para vocês aí uma questão do ENAD, que é o exame do ensino superior. Ele traz algumas questões. A gente não vai abordar
as leis propriamente ditas, mas a gente vai abordar as questões num contexto dentro da questão filosófica, tá? Então, eu trouxe para vocês aí uma questão que fala que um aluno da rede pública de ensino, que tem 11 anos de idade, está matriculado no 5º ano do ensino fundamental. Ele tem surdez profunda, assim como a Flor da nossa história, só que ele também é como a Flor, bem-humorado, brincalhão, bastante sociável, e é fluente na língua brasileira de sinais, Libras. Mas ele apresenta dificuldade de leitura e escrita na língua portuguesa, claro, porque a nossa língua portuguesa tem a questão fonoviso-articulatória. Então, essa questão fonética do escutar e do falar faz falta a essa criança que é surda. Tem potencial cognitivo elevado, assim como a Flor, embora necessite, claro, de constante interferência e auxílio da professora para realizar suas atividades. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai considerar essas 5 propostas aí, como se elas fossem propostas para promover uma inclusão de fato. Então, a gente vai ver qual proposta nos convence mais e qual proposta deixa a desejar. Então, as questões de concurso, elas têm umas pegadinhas. Então, é interessante que a gente observe e leia com bastante atenção para quando estivermos vivendo uma situação assim, a gente saiba, né, como conduzir. Considerando a situação apresentada, que é o caso do menino de 11 anos e o que a gente aprendeu com a Flor, e o que estabelece a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ela deve assegurar a esse aluno o quê? Então, como falar de política pública? A política pública é toda ação empenhada dentro do âmbito educacional. Então, política pública para alimentação escolar, política pública para remanejo de livros, né, entrega do Plano Nacional do Livro Didático. Então, para tudo tem uma política pública, que é uma ação que promove o bem da educação. Então, vamos ver. Primeira proposta. Segundo a primeira proposta, o correto seria que a escolarização atenda à proposta educacional bilíngue, ou seja, 2 línguas, considerando a língua de sinais como primeira língua. Então, a gente ia considerar que esse aluno já tenha uma língua. Nós vamos aceitá-lo como se ele fosse um estrangeiro, alguém que viesse de uma outra cidade. Então, ele tem uma primeira língua, que é a língua brasileira de sinais. Como a gente viu lá em cima, ele já domina essa língua. Então, a gente vai considerar a comunicação primeiro a partir da língua brasileira de sinais, para que esse aluno se faça entendido e que nós também façamos com que ele entenda o que estamos dizendo. E só depois a gente vai lançar a língua portuguesa no trabalho diário, conjugando uma com a outra. Questão B. O atendimento educacional especializado, que é o AEE, que é um sistema que funciona no contraturno. A criança estuda de manhã e tem um apoio do AEE à tarde. No AEE, um único profissional vai trabalhar com a criança a língua portuguesa, mas essa criança vai estar sozinha, longe do âmbito da sala de aula. E o professor regente também não vai estar presente. O AEE, vejam bem, é um direito da criança. No entanto, ele não corrobora com essa questão social. Ele prioriza, no AEE no caso, vai priorizar o ensino da língua portuguesa de modo a garantir a educação bilíngue. Então, esse aluno vai ter garantido o aprendizado significativo, sim, mas a questão social aí vai deixar a desejar. As outras crianças não vão estar convivendo com ele e ele não vai estar aprendendo junto com elas. Então, não vai haver aí um aprendizado mútuo. Letra C. O processo avaliativo que priorize o uso da língua portuguesa na modalidade escrita, dada a importância da manutenção do registro da aprendizagem. Então, aí, o processo avaliativo não vai considerar a língua brasileira de sinais, que é, por direito, a primeira língua dessa criança. Vai priorizar só o ensino da língua portuguesa e o registro escrito. E a gente sabe que a avaliação escrita nem sempre descreve a situação real do aluno. Nem sempre naquela avaliação escrita, o aluno que não teve um bom desempenho vai ser um mau aluno. E nem aquele que teve um bom desempenho vai ser um aluno bom. Depende muito da situação e de como a avaliação foi aplicada. Ensino da língua brasileira de sinais, que é Libras, mas só após a aquisição da língua portuguesa na modalidade escrita, em processo análogo ao da alfabetização do aluno ouvinte. Ou seja, vamos priorizar aí o aluno ouvinte e a língua portuguesa escrita. Só depois iremos trabalhar com o aluno na língua brasileira de sinais. Ou seja, o professor dá a sua aula e o intérprete, que está no caso, vai passando só para o aluno. Então, aí priorizou-se
unicamente a língua portuguesa, tanto a língua portuguesa do ouvinte e a língua portuguesa escrita. Então, só depois vai ser repassado para esse aluno. Então, aí não houve uma educação inclusiva de fato. Letra E. Educação inclusiva. Tá, colocou o termo educação inclusiva aí. Apesar da surdez não se enquadrar no campo da deficiência física ou das limitações de mobilidade. Bom, aí colocou que vai ter educação inclusiva, mas não colocou como, né, gente? Então, essa letra E tá muito incompleta. Então, o que nos resta aí? Qual a alternativa que nos resta? Pelo óbvio, seria a letra A. Por quê? A letra A vai considerar a língua brasileira de sinais como primeira língua. Então, eu vou aceitar o meu aluno com os conhecimentos que ele tem, independente dele ser surdo, né? Mas aqui nós estamos falando no caso específico da surdez, mas a gente tem que aceitar o aluno com o conhecimento que ele traz. E a partir do conhecimento dele, promover outras conquistas no âmbito educacional. Então, algumas pessoas na nossa aula online tiveram um certo interesse sobre o atendimento educacional especializado. Eu já entrei em contato com uma amiga que trabalhou no AEE, ela está disposta a responder os questionamentos de vocês. Então, eu aguardo apenas algumas pessoas, somente 2 enviaram os seus questionamentos, então eu não achei que fosse ainda o suficiente para enviar para ela. Ela não quis gravar vídeo, mas concordou em gravar um áudio respondendo as perguntas de vocês. Então, eu agradeço a atenção de vocês por assistirem a aula e peço que deixem um comentário abaixo, um questionamento que queiram fazer a profissional do AE ou alguma coisa sobre o vídeo. Obrigada!